Meus amados irmãos, eu quero agradecer a bondade do pastor Erivaldo, a bondade da liderança desta igreja em me convidar outra vez, e talvez num convite permanente para os aniversários. Eu sou muito agradecido ao Senhor. Estarei viajando amanhã cedo para Florianópolis. Vou pregar lá, numa cidade chamada Biguaçu, no centro catarinense, no dia de Ação de Graças. Vocês sabem que amanhã, a quarta quinta-feira de novembro, será o dia de Ação de Graças. Iniciado em 1641, dos Estados Unidos, o Thanksgiving Day, aqueles pioneiros puritanos que chegaram aos Estados Unidos, celebraram com os índios. Foi algo maravilhoso. E então eles celebram anualmente. Eu já preguei em Boston, por exemplo, em Dia de Ação de Graças, da Igreja Batista Brasileira lá, quando a minha primeira bisneta nasceu, portanto, há 27 anos. Eu preguei lá. Ela nasceu em Chicago e eu fui até Boston, no Massachusetts, para aquele culto em Ação de Graças. E amanhã deverei estar lá em Santa Catarina. Vou viajar cedo, mas foi muito bom vir a Salvador. Eu era jovem ainda, quando vim aqui em 1965, pregar na campanha nacional de evangelização, na primeira igreja, na Igreja Batista Sião. Lá que eu conheci essas irmãs, que foram fundadoras aqui. Conheci o Dr. Clériston Andrade, e eu dou graças a Deus porque eu fiquei apaixonado pela maneira simpática, maneira agradável, maneira sorridente, bem-humorada com que os baianos recebem a gente. Posso dizer-lhes que todas as piadas de baiano que eu conheço, foram eles que me contaram. Uma vez eu falei a um retiro de família, lá em Ilhéus, da igreja de Itabuna, a igreja, exatamente, Teosópolis. E havia lá umas 300 pessoas. Depois do almoço, fizemos aquela roda, e cada um contava uma. Olha, foi demais. Todo o meu repertório não se esgotaria hoje à noite, se eu fosse contar as histórias. Mas eu gosto de ver o espírito com que os irmãos recebem. Uma vez, eu vinha de Brasília para Salvador, e saímos de Paulo Afonso, não é? Saímos de madrugada, 5 horas, sem café da manhã. A estrada ainda não era asfaltada, o sol nos nossos olhos, eu com fome. Eu então disse à minha esposa e aos filhos: olha, vou parar naquela fazenda. Saiu uma fumacinha de uma fazenda, eu digo, estão fazendo café. Ela disse, é uma vergonha, Irlande. Sempre a mulher repreende a gente. Então, eu disse, mas eu chego. Eu estou com vontade. Abri a porteira, entrei, cheguei lá e disse como a moda antiga. Sabe como se chegava a uma casa antigamente? Ô de casa. E aí o dono respondia, ô de fora. Eu digo, aqui é um grupo de São Paulo que vem tomar café com vocês, porque sentiu o cheiro do café e a fumacinha do fogão. Podem chegar. E lá comemos broa, e comemos banana da terra, e comemos aipim, olha que delícia foi aquele café. Aí seguimos alimentados para Salvador. Como esse povo é bom. Eu gosto muito de vocês. Um dos grandes amigos meus é o atual diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, Fernando Brandão, que não é baiano, e vai pregar aqui, não é, pastor? Então, eu dou graças a Deus por conhecer vocês. Já preguei em várias cidades daqui, e estou feliz por estar neste aniversário. Mas enquanto eu orava e refletia, Deus me deu o tema para esta noite.
a visibilidade e a tangibilidade da graça. A graça pode ser vista e pode ser tocada. Eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia em Atos. Aliás, não precisam, porque a tela vai mostrar. Atualmente é uma preguiça muito grande os crentes trazerem Bíblia para a igreja. Então aproveitam a tela ou o telefone celular. Em vez de lutarem com a espada, lutam com canivete. Eu nunca vi guerra de canivete. Mas vejam este texto. Nós vamos fazer essa leitura em pé, alternadamente. Eu leio um versículo e vocês o outro. Atos 11, 19 a 30. Vocês sabem que houve, depois da morte de Estevão por apedrejamento, e com consentimento e aprovação de Paulo, que guardou as roupas, as vestes, os mantos dos que apedrejavam Estevão, houve uma grande perseguição à igreja de Jerusalém, que tinha mais de 10 mil membros. E os crentes se espalharam, porque antes não se espalharam voluntariamente. Eles receberam, no dia da ascensão de Jesus, a ordem de receberem o Espírito Santo. Recebereis o Espírito, não é? Que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Vejam o que ele disse. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só que ficaram em Jerusalém. A igreja é muito grande, mas é em Jerusalém. Só que o propósito de Deus era alcançar Samaria, alcançar a Judéia toda, alcançar a Galiléia, que consideravam confins, e outros países vizinhos. Pois bem, a igreja não fez, mas a perseguição fez com que os crentes se convertessem. Os que ouviram a mensagem no dia de Pentecoste ficaram incendiados pelo Evangelho, e movidos pelo dinamis, pelo poder do Espírito. E então, entre outras cidades que alcançaram Antioquia, a terceira cidade mais importante do Império Romano. A primeira Roma, não é isso? A segunda Alexandria e a terceira, exatamente, Antioquia, que hoje é Antáquia, está na Turquia. Pois bem, começaram a pregar a judeus, mas os gentios passaram a ter uma receptividade grande ao Evangelho, como tivera antes Cornélio, lá em Cesareia, não é? Marítima. E então pregaram aos gentios, e os gentios creram. Judeus convertidos e cristãos juntos. E aconteceu essa história aqui. Vejam, eu vou ler. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, vieram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, vejam só, muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Homem notável é Barnabé. O seu nome significa filho da consolação, filho do aconselhamento, filho daquele que exorta. É uma coisa linda, Barnabé. Eu gosto dele. Por isso eu gosto daquele hino Barnabé. Vocês cantam? E hoje nós vamos cantar. Como hoje é festa e não está chovendo, a gente vai acabar terminando mais cedo, mas vamos até um pouco mais tarde. Nós vamos cantar depois dessa leitura Barnabé. Não fica bem, a gente passa bem
e outra Eucaristia, ainda mais quando se pode fazer o bem, não se faz. E vamos contar a história de Barnabé. Mas vejam só, quando ele chegou e viu a graça de Deus, está aí a visibilidade da graça. Ficou muito alegre. Quando a gente vê a graça atuante, fica alegre. E exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso. Eu entendo assim, eu vou esclarecer isso no céu quando chegar lá. Quero conversar com Barnabé, conversar com Saulo. Acho que Barnabé não tinha condição de responder a todas as perguntas que esses discípulos faziam. Era um apetite espiritual incrível. Então eu disse, eu tenho que chamar alguém melhor do que eu, que saiba responder, que abençoe essa gente. E foi até Tarso buscar Paulo. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Que coisa linda. Um ano inteiro aprendendo. Uma igreja que aprende, aberta a conhecer a palavra e a crescer na palavra, a fazer aquilo que Pedro vai escrever em sua carta universal, no capítulo 3 da segunda carta. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Vejam só o que a igreja fez. Olha a generosidade da graça. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Vejam só, graça da generosidade. Eles deram. Podem sentar-se. Meus irmãos, vamos cantar Barnabé. Não dá para não cantar Barnabé. Não fica bem a gente passar bem e outro passando fome, carestia. Vamos cantar? Hoje é um dia de cantar bem, hein? A Zaf está aqui, então temos que cantar. Nós vamos cantar em pé este hino. Não fica bem a gente passar bem e outro carestia. Porque aí a graça se mostra visível e tangível. Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão.
se espalhou por todo canto que havia. Por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Podem sentar-se. É sempre uma alegria estar com os baianos. Dificilmente a gente fica perto de um baiano de verdade, de raiz, e não ri. Porque ele conta a sua história, ele conta a história do seu povo. É uma gente alegre. Eu tive lá na primeira igreja batista de São Paulo, vários baianos e baianas. E que dedicação, que alegria, que consagração. Eu tenho a melhor impressão possível dos baianos. Eu não sei se só os bons que vão para lá, não sei, mas eu acho que são bons aqui também. Não é isso? São bons e abençoam. Bem, meus irmãos, muita gente imagina que a graça é apenas um tema teológico, que graça é apenas uma realidade não concreta, mas abstrata, mera reflexão, inacessível à contemplação e ao toque de nossas mãos, tão acostumada à ligeireza das teclas dos computadores ou telas dos telefones celulares ou tablets. Mas não é assim. A graça divina é revelada e é possível vê-la e é possível tocar nela e tocar nos frutos dela. João, o apóstolo e autor de um dos evangelhos, diz em palavras muito claras o seguinte, João 1, 14 a 17. Vejam só essas palavras, como são importantes essas palavras, a respeito de Jesus, do Verbo de Deus. João 1, 14 a 17. Baiano não está sendo esperto agora. Vejam só. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em Jesus a graça pode ser vista, pode ser tocada. E verdade também. A verdade de Jesus não é um discurso, é a própria vida. Eu sou, ele diz, a verdade. Sou o caminho, verdade e vida. E vimos a sua glória. Vejam 3 elementos importantes na revelação do Verbo divino, do Filho de Deus. Ele é cheio de graça, de verdade e de glória, como unigênito do Pai. Então Jesus é um exemplo de que a graça é visível, de que a graça é tangível. Eu me lembro que um dos discípulos de Jesus não esteve no dia da ressurreição de Jesus, quando os discípulos estavam reunidos. Quem foi ele? Quem não esteve? Tomé, exatamente. Tomé não esteve. Só no domingo seguinte, que Jesus outra vez apareceu, estando eles reunidos, e deve ter sentado lá atrás, lá no último banco. Aí Jesus olhou para ele, porque Jesus vê todos nós, os que estão aqui à frente, os que estão lá atrás. Eu não estou enxergando vocês, mas Jesus está. Jesus então disse, Tomé, vem cá. Eu imagino que Tomé veio trêmulo. Eu vou ouvir um sermão, entre aspas, de Jesus.
Talvez Jesus me expulse do colégio apostólico. Talvez Ele peça a minha exclusão. Veio trêmulo à frente Tomé e disse: Tomé, vê aqui as minhas mãos. Caravaggio tem um quadro lindíssimo desse encontro de Jesus com Tomé, em que aparece em Caravaggio Jesus puxando a mão de Tomé para tocar o seu lado e as suas mãos. A graça é visível e a graça é tangível. Jesus não repreendeu Tomé. Tomé tocou o seu lado, viu que o lado que fora ferido, tocou nas mãos de Jesus. Pois bem, agora que tu viste, tu creste, não é, Tomé? Pois bem-aventurados são os baianos, que nunca viram e creram. Então, é maravilhoso isso. Poderíamos pôr isso no Evangelho. Os baianos não viram, mas ouviram e conheceram a graça do Senhor. E que maravilha é saber que Ele veio cheio de graça e de verdade. Então, em Jesus, a graça se mostra visível, tangível. A palavra graça, observa John Piper, numa das versões da Bíblia em inglês, ocorre 139 vezes no Novo Testamento, sendo 86 vezes nos escritos de Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo é chamado o apóstolo da graça, porque nele a graça se mostra visível e tangível. Quem, vendo aquele homem perseguidor da igreja, com ódio dos cristãos, que perseguia os cristãos, que ia para Damasco com autorização das autoridades religiosas de Jerusalém, para prender os crentes e trazê-los a Jerusalém. Este homem que queria destruir o cristianismo, este homem agora tem um encontro com Jesus, ou melhor, Jesus teve um encontro com ele. Jesus o assaltou em plena estrada, mas foi o assalto da graça. Ele foi assaltado e disse: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Quer dizer, quando o boi rejeita o aguilhão, a ferroada, aquela vara com o aguilhão, não é isso? Os que conhecem gado sabem disso. Pois bem, ele rejeitou, por exemplo, continuou rejeitando, quando viu a morte de Estevão, e em vez de Estevão pedir a Deus que castigasse os seus algozes, Estevão disse: Senhor, eu te entrego o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Aquilo foi um aguilhão, uma aguilhoada terrível no coração de Saulo, mas ele resistiu. Mas agora será irresistível. E Jesus vai fazer dele, de um perseguidor, um pregador, uma testemunha e um homem perseguido por causa do Evangelho. Em Paulo nós encontramos a graça visível, a graça tangível, a graça maravilhosa, aquela maravilhosa graça de que a gente canta. Sim, meus irmãos, mas no ministério de Cristo, nós encontramos a manifestação, a visibilidade e a tangibilidade da graça. Vejam, os milagres de Jesus foram manifestações da graça. Vamos pensar num só: o endemoniado gadareno, o Gerazeno. Uma tradução diz que é gadareno, é de Gadara, outra de Gerasa. Duas cidades, não é? Digamos, daquela região ao redor do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré. Pois bem, aquele homem deixou a família, endemoniado, vivia lá em Gerasa, ou Gadara. Ele vivia mais nos túmulos do que nos caminhos,
e nos ambientes de convívio humano, era um caso perdido para a família, que devia ser grande. Veja só a minha presunção. Devia ser grande, eu vou dizer por quê. Naturalmente, quando perguntavam à mãe, e o seu menino? Está lá pelos túmulos, todo ferido. Não há quem consiga prendê-lo, ele arrebenta as cadeias. Não há esperança para esse moço. Perguntavam aos vizinhos, vocês se lembram daquele moço? Ele está numa vida miserável. É melhor que ele morra, porque não há esperança para um homem. 6.000 demônios o dominavam, era uma legião. Legião, na nomenclatura do exército romano, era o comandante de 6.000 soldados. Era um grupo de 6.000 soldados de legião. Esses demônios aprisionavam esse homem. Vocês se lembram? Não preciso narrar, vocês sabem de cor, a cura desse gadareno, a libertação dele. E vocês sabem que aqueles espíritos tiveram permissão de Jesus de ocupar a vida dos porcos. Eram centenas de porcos que estavam sendo ali cuidados. Naturalmente o corintiano gostou do que aconteceu. E os porcos se lançaram ao mar e morreram. Jesus foi convidado a sair da região por causa do prejuízo econômico, que para aqueles que têm dinheiro, o dinheiro vale mais do que as pessoas. Em vez de celebrarem a libertação daquele homem, choram a perda daqueles porcos. Meus irmãos, é uma coisa triste como o homem não valoriza o seu próximo. Por isso que o grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é? De toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, formando a palavra café. Café. Toda vez que tomarmos café, devemos lembrar deste mandamento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas isso não tem acontecido no mundo. Bem, Jesus liberta este homem. Este homem agora aparece perante Jesus, depois da expulsão daqueles demônios, de milhares deles. Aparece vestidinho, arrumadinho, penteadinho, eu acrescentaria barbeado, lá no meio dos discípulos. E faz um pedido a Jesus que eu atenderia se eu fosse Jesus. Eu atenderia, porque havia necessidade de se reintegrar na sociedade, se reintegrar na comunidade de fé. Ele pediu a Jesus simplesmente isto: Senhor, permite-me estar com os teus discípulos e atravessar o mar no barco, contigo e com teus discípulos. Não deixo. Vai para a tua casa, para a tua família, dize o que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti, e ele obedeceu imediatamente, e andou por todas as cidades, por Decápolis, Deca é 10, Polis é a cidade, por toda a região de 10 cidades, por isso a família dele devia ser grande. Agora eu fico pensando a mãe dele pegando, segurando: meu filho, é você mesmo. Essa mãe viu a graça agora no rosto de seu filho, e sentiu a graça ao tocar em seu filho. É assim a graça é visível, é palpável, são as proezas da graça. A graça salva, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça santifica, a graça conforta. Paulo possuía aquele espinho na carne, que não sabemos exatamente o que tenha sido. Se alguém souber, um baiano é gente inteligente, quem sabe que algum baiano sabe, e se souber, vai ser uma grande contribuição para a erudição do Novo Testamento, a erudição bíblica.
Alguém sabe qual era o espinho? Eu não sei. Desconfia-se que fosse o problema da visão, porque ele realmente enxergava pouco. Ele disse em algumas cartas: vejam que eu escrevi com a minha própria mão, letra grande. A pessoa que não enxerga escreve letras grandes para poder enxergar. Poderia ser uma infelicidade conjugal, que ele não leva a esposa com ele, enquanto os apóstolos levaram. O que seria? Eu não sei. E para mim é uma bênção não saber, porque todos nós temos o nosso espinho. Todos nós temos aquele espinho que nos lembra sempre da finitude e de que precisamos do Senhor. E às vezes pedimos ao Senhor, essa história de dizer que Deus sempre responde, não responde sempre sim, não. Deus responde também não. Ou Deus responde, espera. Ou Deus responde, você vai ver que é melhor o que eu vou dar. O Senhor responde a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, isto é, se torna completa, madura na fraqueza. Aí Paulo diz: eu me gloriarei na minha fraqueza, com dor do meu espinho, porque quando eu estou fraco, aí estou forte. É uma maravilha isso. Aí que está a bondade de Deus. Deus nos torna fortes na nossa fraqueza. Você se sente muito grande, muito capaz, você não é o que pensa. Não quero que você se subestime, mas que você dependa de Deus. Porque Jesus disse: a minha graça te basta. A graça capacita, a graça conforta, a graça restaura. Mas há uma coisa interessante ainda, gente. A graça confere identidade e capacita para a obra, por isso se torna visível, tanto quanto tangível. Por exemplo, Paulo, escrevendo a sua carta primeira aos Coríntios, trata no capítulo 15 da doutrina da ressurreição. Mas ele no versículo 10 vai dizer o seguinte, pensando nos mestres que o depreciavam, que se julgavam mais importantes do que ele. Ele diz: pela graça eu sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Eu produzi muito mais do que todos eles, falando dos adversários. Todavia não eu, mas a graça que está comigo. Olha lá, todavia não eu, mas a graça de Deus. Sim, meus irmãos, a graça capacita. Você serve a Deus pela graça. Eu vejo tanta gente servindo na igreja. Por exemplo, aqui eu vi, fomos bem recebidos aqui, tomamos um lanche, comemos as coisinhas, não é que podia, não enche o meu estômago à noite, eu como pouco, uma sopa só, não é? Eu sigo aquele conselho chinês, de manhã comer como um rei. O café da manhã deve ser a melhor refeição do dia. Mas aqui fazemos o contrário, bebemos um cafezinho e vamos trabalhar. Meio-dia você deve comer como um príncipe. E à noite deve comer como um mendigo. Pois eu como uma sopa à noite. Uma sopinha, por isso não sou um velho barrigudo. É uma coisa séria. Porque a gente não deve comer à noite. A comida da noite dificulta o sono, o organismo está cansado, então a digestão vai dar trabalho. Ainda mais se come óleo de dendê e essas coisas todas, azeite de dendê. Bem, moqueca, pois é. Não, meus irmãos, Deus nos dá esta capacidade, a minha graça te basta. E Paulo diz, a graça para comigo não foi vã. A graça pode ser vã na nossa vida, se nós não permitirmos ao Espírito de Deus que torne plena a graça em nossa vida, e em nosso lidar, e em nosso agir. Porque o fruto do Espírito não é nada mais do que o caráter de Cristo. Se vocês substituírem
o fruto do Espírito por Jesus Cristo dá certinho. É amor, é alegria, é fé, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. É Jesus. O Espírito Santo quer formar em nós o caráter de Cristo, a beleza de Cristo. Por isso que a gente cantava antigamente, e por isso que há tanto crente feio hoje, que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É beleza da graça, é a visibilidade da graça. Vocês sabem esse hino? Baiano sabe. O senhor sabe esse hino, não é? Então a gente canta, vamos cantar. Uma vez esse hino, que a beleza de Cristo se veja em mim. Bom, pode pegar o microfone. Canta. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Tu chama divina, do teu ser refine até que a beleza de Cristo se veja em mim. Quando a beleza de Cristo é vista na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua função como chefe, na sua função como empregado doméstico ou doméstica, a beleza de Cristo vai atrair as pessoas, porque a beleza atrai. A beleza atrai. A fé cristã não é só verdade, é beleza. Aliás, Aristóteles, ao cuidar das propriedades transcendentais do ser, ele fala de 3: a verdade, a bondade e verdade, beleza. Exatamente, a beleza, o que é belo é bom, o que é bom é verdadeiro, é genuíno. Como nós precisamos de crentes assim impactam o mundo. Quando as pessoas puderem dizer, no ambiente que você frequenta, você parece com Jesus, aí é uma beleza. Foi o que aconteceu com a igreja de Antioquia. Vejam só, lá em Antioquia, os cristãos foram chamados o quê? Cristãos. Eles eram discípulos, aprenderam bastante, aí começaram a viver esses ensinos. Aí começaram a mostrar a beleza de Cristo. E agora já não eram judeus que seguiam Cristo, mas cristãos, judeu, gentio. O que foi visto lá em Jerusalém? Foi visto uma igreja maravilhosa, unindo judeus e gentios, ricos e pobres, gente de classe mais alta, socialmente falando, gente humilde, todos unidos debaixo do mesmo teto e sob a proteção do mesmo Deus. Que beleza foi essa igreja! Ela teve visibilidade, e a sua visibilidade impactou o mundo. E vejam, foi a primeira igreja missionária. Jerusalém foi missionária à força de uma perseguição. Mas uma coisa eu tenho que elogiar nos crentes de Jerusalém. Eles não ficaram reclamando de ter deixado propriedade, casa, nem nada. Eles com alegria falavam de Jesus. E aqueles cipriotas que ouviram no dia de Pentecostes o discurso de Pedro, foram cipriotas, foram sirineus, os que foram a Antioquia, essa cidade tão importante, de uns 500 mil habitantes, que tinha a cidade de Antioquia, nos tempos de Jesus.
E aquela gente aceitou o Evangelho, aquela gente aprendeu de Jesus. E esta gente se comprometeu com Jesus e foi chamada de cristianos. Quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? Pastor não pode responder. Eu sempre salvo o pastor nessas situações. Quem é que pode me dizer quantas vezes a palavra cristão ocorre no Novo Testamento? Se alguém, se for sogra, responder, eu darei de presente um livro, A Arte de Ser Sogra, que eu escrevi. Quantas vezes aparece a palavra cristão no Novo Testamento? Meus irmãos, 3 vezes. Aí, em Atos 11, quando os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, lá, quando Paulo compareceu perante Félix, depois perante Festo, e Paulo começou a falar a Festo da sua experiência, e ele gritou, por um pouco me tornas um cristão. Aí Paulo disse, prover a Deus, que todos se tornassem cristãos como eu, menos essas cadeias, porque ele estava algemado. Meus irmãos, cristão é aquele que dá testemunho de Jesus em todas as circunstâncias. Perante autoridades, perante grandes, perante pequenos, presos. Esse é o cristão. Mas a terceira ocorrência da palavra da palavra cristão, está na carta de Pedro. Diz o seguinte, Pedro, num tempo de perseguição, ele disse, olha, que ninguém entre vocês sofra como ladrão, como assassino, mas se sofrer como cristão, isso é, sofrer por causa da fé, glorie-se nisso. Cristão é aquele que sofre por sua fé. Sabe que eu oro todos os dias por milhões de cristãos que estão sendo perseguidos, na África, por exemplo, na Nigéria, em outras partes do mundo, na Ásia. Pois bem, aí é que você vai demonstrar a sua fé. Você diz por que você é um cristão. Quando houve a Revolução Cubana com Fidel Castro, houve assassinato de cristãos, foram fuzilados. Uma vez, um cristão foi posto no paredão, e então aquele que executá-lo perguntou, você sabe por que vai morrer? Ele disse, eu sei. E o senhor sabe por que vive? Eu sei em quem tenho crido. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Foi morto, mas deu testemunho de sua fé. Isto é graça visível e tangível. Que Deus abençoe a Igreja Batista da Graça, que seja um testemunho para essa cidade, que assim como Barnabé pôde encontrar e ver em Antioquia as manifestações da graça, a beleza da graça, que assim ocorra aqui em Salvador, vidas transformadas pelo poder do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que se manifesta a unidade dos cristãos e judeus servindo ao Senhor, o milagre maravilhoso que existe em nosso meio da reconciliação. Crente de verdade não guarda mágoa no coração, perdoa sem que peçam perdão, porque Jesus me ensina isso. Ele no Calvário não esperou que a multidão pedisse, Senhor, perdoa-nos. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão brotou no coração de Jesus, isso é graça. Ele perdoa pela graça, como uma fonte saltitante e abundante a abençoar. Aquele que estendeu a mão foi perdoado. Quem não estendeu? Quem estendeu? Demas, aquele que estava crucificado com Jesus ao lado dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é graça. Então, isto precisa ser lembrado sempre. Uma comunidade ávida de aprender.
Já vi que há cursos aqui de Novo Testamento. O irmão motorista que me buscou com um livro desse tamanho, 608 páginas, não é? Comentário de João. Eu gosto disso. A gente tem que aprender. Aprender e pôr em prática a doutrina do Senhor. Uma comunidade ávida de aprender, de conhecer a palavra de Deus. E que essa igreja possa ter esse compromisso com a palavra e a visão e a paixão missionária. Que essa igreja, como tem demonstrado desde o seu começo, tenha compromisso com a comunidade. Servindo a comunidade, abençoando a comunidade, como essa igreja faz, através dos seus ministérios de compaixão. Compaixão é prova da graça de Deus. Nós defendemos com os reformados a doutrina de sola gratia. Só a graça pela fé é que nos salva. Não as obras, mas somos salvos para produzir, para viver. Deus opera em vós o querer e o efetuar. Isso é a graça visível, a graça tangível, a graça produtiva. Mas a outra manifestação da graça, que é visível e é tangível, é a santidade e a fé genuína. Meus irmãos, as pessoas sabem quando vivemos uma vida de integridade. Há uma mensagem que nós transmitimos sem palavras. É o nosso corpo. A nossa boca pode mentir, mas o nosso corpo não mente. A linguagem corporal, somática. Se você diz algo que você não está fazendo, o seu corpo diz. O seu corpo diz, você está mentindo. Que nosso espírito, nossa boca, nossos lábios, nossa vida sejam belos, deem visibilidade e deem presença à maravilhosa graça do Senhor. Eu sei que ainda vamos ouvir o nosso cantor tão precioso, o nosso Asaf, mas eu quero convidá-los a cantarmos um hino agora. Mas não que seja um mero hino, que nós cantemos sem pensar, mas vamos transformar este hino em nossa oração. Eu considero este hino de enorme poder, digamos, doutrinal, teológico. É um hino cantado por Aline Barros, que ganhou prêmio internacional, não é isso? Com este hino. Sonda, meu Deus, e me conhece. Nós vamos cantar este hino, porque é isso que temos de fazer, pensando na igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária. E olha quem ela mandou. Mandou os seus melhores. Havia profetas, havia gente boa na igreja, mas os melhores, Barnabé e Saulo, foram mandados. E aí começaram as missões mundiais, que chegaram até a Bahia. Nós devemos tudo à igreja de Antioquia. Graça visível, graça tangível para a glória de Deus. Vamos cantar em pé. Sonda, meu Deus, e me conhece. Não é conheces, não, é imperativo. Sonda, meu Deus, e me conhece. Cantemos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Meus irmãos, não é uma canção que cantamos, é uma oração que fazemos. Que é ser um farol que brilha à noite. Um dos lugares mais bonitos aqui de Salvador é o farol. Aquele farol que serviu a tantas embarcações, evitando que houvesse choque com escolhos, com pedras, e a chegada segura ao porto. Quanta gente desorientada precisa da luz de nossa vida, apontando o caminho verdadeiro e seguro. Eu quero ser como um farol que brilha à noite. Eu quero ser como ponte sobre as águas. Reparem que há muita divisão hoje. Hoje somos um arquipélago, não um continente humano. Cada um quer viver na sua ilha, no seu lugar, na sua individualidade. Ele não consegue conversar, por exemplo. Eu gosto, numa viagem, conversar. Hoje, felizmente, eu consegui conversar no avião. E vejam que coincidência. Uma médica que foi membro desta igreja. Hoje é membro de uma outra igreja. Está fazendo residência médica lá em Santos, na Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo. Ela venha para encontrar sua família. Não sei se ela está aqui hoje à noite. Se estiver, levante a mão. Eu não sei, porque ela vai fazer força e tentar convencer a mãe a ficar mais um dia aqui. Eles vão para o interior. Mas olha, que conversa boa foi aquela. É preciso que nós compartilhemos a nossa fé. Eu não fico quieto quando eu viajo. Eu espero tirar o audiofone, não é, para que eu fale do amor de Deus. Meus irmãos, precisamos de ser pontes sobre as águas. Famílias estão se partindo, irmãos se tornam inimigos, famílias se desfazem. É preciso que nós sejamos pontes sobre as águas, criando pontes e não muros entre as pessoas. Mas eu quero ser como um abrigo no deserto. Quantos aqui já subiram o Monte Sinai? Levantem a mão. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já subi 2 vezes. Ia subir a terceira, mas meu pai queria subir também com 98 anos. Eu digo, não, ele pode morrer lá em cima. Aí comecei a tossir e inventei uma gripe. Aí eu acho que eu não vou. Aí não fui só por causa dele, senão ele subiria também. Ficamos no hotel embaixo. Meus irmãos, à noite é um gelo subir. O frio no deserto é terrível. E de dia é um calor terrível, mais de 40 graus, 42, 45 graus. Então, existem os abrigos ao longo da caminhada, da subida, com bebidas frias para o verão e quentes para o inverno. Aqueles abrigos recebem a gente. Como é acolhedor chegar ali. Há famílias que estão desesperadas. Nosso lar deve ser um abrigo. Nossa igreja deve ser um abrigo. Nós devemos ser um abrigo no deserto deste mundo, em que o amor se torna cada vez mais raro. E nós precisamos demonstrar a beleza de Jesus, a beleza da graça. Eu quero ser como flecha que acerta o alvo. Eu não quero pecar, e eu quero fazer aquilo que tu queres para a minha vida. Quero que me uses plenamente todos os meus dons e talentos. Eu quero que você cante agora, não como mera canção repetitiva, mas como oração. Vamos cantar mais uma vez. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que
usa-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Esta é a nossa oração, ó Pai. Nós pedimos que cada um dos membros da Igreja Batista da Graça mostre a beleza da graça, o poder da graça a todas as pessoas com que ele ou ela convive. Ó Deus, que esta igreja seja um farol a brilhar à noite, que seja uma ponte sobre as águas, sobre as desavenças e desencontros humanos. Ó Deus, que seja um abrigo no deserto. Ó Deus, como precisamos de acolhimento, da hospitalidade da graça. E que, ó Deus, acertemos o alvo para o qual nos chamaste, e que naquele dia recebamos a coroa da justiça, porque tenhamos combatido o bom combate, terminado a carreira e guardado a fé. É a nossa oração, do poderoso e bendito nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se.